A animação Castlevania, exibida na plataforma Netflix, fez um grande sucesso. Acabou a série, mas o público quer mais, quer ver mais sobre o Castlevania. Agora, por conta disso, por conta desse todo esse sucesso, eu venho aqui trazer uma outra obra em que se tem o Drácula, que é o filme Drácula, de Bram Stoker, de 1992, que é baseado no livro de Bram Stoker. E vocês vão ver ali que o Drácula em si, aquele Drácula que foi concebido no romance, é o que traz toda uma ideia de vampiro que nós temos aqui no Ocidente. E o personagem histórico Drácula, eu vou comentar isso também após falar sobre a história do filme. Então, vem comigo. E aí pessoal, tudo tranquilo? Meu nome é Pablo Vital e esse é o canal Network Nerd. Drácula é um outro personagem que é muito relevante na cultura nerd. É a primeira ideia que nos vem quando se pensa em vampiros. E eu vou trazer aqui a história do filme, como já disse, e também o personagem histórico, Vlad III Dracul. Então, não deixe de conferir, esse vídeo está muito legal. Eu peço também, antes de conferir aqui o vídeo, que vocês deixem seu like e a sua inscrição para fortalecer aqui o canal, para a gente continuar crescendo e trazendo cada vez mais conteúdo para vocês. Então, desde já eu agradeço, meu muito obrigado e vamos lá. Lembrando aqui a vocês que eu fiz já um vídeo da teoria da conspiração sobre a animação Castlevania, que vocês podem conferir aqui no card, tá? Bom, vamos falar do filme. O filme de Francis Ford Coppola, de 1992, é baseado no romance de Bram Stoker, de 1897. A história do filme começa a nos mostrar o ano de 1462. E nessa história nós temos o Drácula. O Drácula é um conde que ele luta pelo cristianismo. Ele contém ali, com guerras, o avanço do Império Turco-Otomano. Ele se localiza ali na região da Romênia, na Transilvânia. E ele é um guerreiro feroz, e ele é muito bom no que faz. E ele tem um perfil de aterrorizar os adversários. Mas ele vai para a guerra e deixa a esposa dele lá no castelo. Durante essa saída dele, os inimigos plantam uma mentira. Enviam uma mentira através de uma correspondência para a esposa de Drácula, Elisabetta. E ela, chocada com a suposta morte do marido, ela se joga do alto da torre do castelo. Quando Drácula retorna vitorioso da guerra, ele se revolta. Ele se revolta contra Deus por ter permitido que isso acontecesse enquanto ele estava exatamente defendendo os interesses de Deus, os interesses do cristianismo. Então lá na capela, ainda por cima, os padres dizem que Elisabetta vai ao inferno porque ela cometeu suicídio. Aí ele se revolta de vez. Ele pega a espada dele e fala que mesmo depois de morto, ele vai voltar para vingar a morte de Elisabetta, e ele, nem que seja utilizando todas as forças das trevas para se fazer isso. E quando ele renega Deus, ele faz dessa forma, ele pega a espada e crava numa cruz de pedra que se tem ali na capela. Quando essa espada crava na pedra, na cruz de pedra, começa a escorrer o sangue. E ele então bebe esse sangue. Ocorre então um time skip na história, para o ano de 1897. O advogado Jonathan Harker vai à Transilvânia visitar o Conde Drácula, que está adquirindo imóveis em Londres. Ele então começa a fazer os negócios e tudo mais, só que ele torna Jonathan seu prisioneiro no castelo. Ele mantém ali 3 demônios, 3 noivas dele, que são os 3 sucubos, aos poucos sugando o sangue de Jonathan, para que ele não morra e continue escrevendo cartas, mas que ele fique debilitado, ele fique enfraquecido e não consiga fugir do castelo. Drácula faz isso porque ele acredita que a noiva de Jonathan, a Mina Murray, seja a reencarnação de Elisabetta.
assim que ele mantém Jonathan preso ali no castelo, ele se dirige a Londres e estabelece residência em um dos imóveis que ele adquiriu, a Abadia Carfax. Drácula morde Lucy Westenra, que é amiga de Mina, e estava noiva, né? Só que depois que ele a morde, ela vai aos poucos adoecendo uma doença estranha. Ela tinha acabado de ser disputada ali o noivado, né, o casamento, com 3 pretendentes. Um dos pretendentes, que claro não se tornou noivo dela, era o Dr. Seward. Ele era um médico e ele achou aquela doença muito estranha, estava fugindo das capacidades dele, e ele lembrou do antigo mentor dele, Abraham Van Helsing, que ele inclusive já tinha encarado diversos fatos estranhos assim no campo da medicina. E ele vai então contatá-lo. Van Helsing chega e começa a analisar a Lucy. Ele constata que ela foi mordida por um vampiro, e alguns dias depois Lucy vem a óbito. Só que Van Helsing já sabia o que ia acontecer. Ele sabia que Lucy ia voltar na forma de um morto-vivo, um ser das trevas, um vampiro. E não dá outra. Ele e os outros 3 pretendentes, eles ficam montando uma campana para quando Lucy saísse da sepultura. E quando ela sai, ela ainda tenta seduzi-los e tal, mas eles acabam matando a Lucy. E querem em si descobrir quem foi o vampiro que a mordeu. Nesse meio tempo, Jonathan consegue fugir do Castelo Drácula e é acolhido por um convento de freiras, e assim que ele consegue restabelecer um pouco a saúde, ele entra em contato com a Mina, pede para que vá ao encontro dele para que se casem. Ela vai e eles se casam na própria Romênia. Casados, eles retornam a Londres. Quando retornam a Londres, Drácula encontra com Mina e conversa com ela e mostra a ela se convence inclusive de que ela é a reencarnação de Elisabetta. E o amor que Elisabetta tinha por Drácula acaba se projetando em Mina. Nesse momento, tudo que Drácula queria era voltar com Mina ao seu castelo. Eles voltam, mais Van Helsing, os 3 ex-pretendentes, né, de Lucy, que estão querendo vingança e estão querendo destruir essa criatura das trevas, junto com Jonathan, começam a caçá-lo, começam a persegui-lo no caminho do seu castelo. Drácula tem um grupo de ciganos que são leais a ele, que conseguem, vamos dizer, atender às suas demandas durante o dia, que é o momento em que ele tem que ficar escondido. Os pretendentes junto com Van Helsing e Jonathan, eles lutam contra esses ciganos. Quincy Morris, que é o outro pretendente, ele é fatalmente ferido, mas antes, quando se está chegando ao castelo do Drácula, e Drácula sai de seu caixão, ele consegue também ferir Drácula, assim como Jonathan. Drácula fica muito ferido, Drácula está muito ferido, já está perdendo a sua vida ali, né, sua vida imortal. Mina o abraça e pede para que todos vão embora, que deixe eles 2 sozinhos ali. Eles resolvem respeitar, porque já viram que o Drácula não ia permanecer vivo. E pouco antes de morrer, ele pede para que ela alivie a dor dele. Então ela mesma enfia um punhal no peito dele e ele acaba falecendo. O filme termina assim, os 2 juntos. Drácula já não está mais com vida, nos braços de Mina, e ela contemplando o vitral que se tem lá no castelo com a imagem de Elisabetta e Drácula. Agora vamos ao personagem real. Ele se chamava Vlad III Dracul. Ele era filho de Vlad II Dracul. Só que Dracul, ele é uma palavra oriunda do latim Draco, que significa dragão. O que ocorre? Então, o Dracul de Vlad III era, na verdade, o filho do dragão, era o Vlad II. Vlad II era o governador da Valáquia, e por uma questão política e, vamos dizer assim, um certo cessar-fogo com o Império Turco-Otomano, que estava querendo assim, expandir seu império para a Europa, ele enviou os seus 2 filhos, o Vlad III e o Radu, ao sultão. Eles foram criados pelo sultão desde quando eram jovens,
e eles eram uma espécie de refém, uma espécie de acordo ali, como se fosse um cessar-fogo, como eu disse. E lá, onde hoje é a Turquia, né, o Drácula se transformou em Drácula. E com o tempo, Drácula, sobretudo pelos turcos otomanos, no Império Otomano, ele deixou de significar dragão para significar diabo. Então já começa aí. Vlad III, o Drácula significava filho do diabo. Acontece que quando Drácula tinha 17 anos, ele soube que seu pai, Vlad II, faleceu vítima de uma emboscada dos nobres dali da própria Valáquia, para tomar o poder dele. Ele então não vê mais sentido em ficar como esse refém do sultão e resolve retornar à Valáquia, tomar o trono que era de seu pai. Radu, seu irmão, prefere continuar com o sultão. Ele então vai à Valáquia e somente com 25 anos, no ano de 1456, que ele consegue destronar o então governador Vladislav II e tomar para si o trono da Valáquia, se tornando governador dali. E ele ali governou durante 6 anos. Nesses 6 anos, ele ganhou uma fama, vamos dizer assim, terrível para seus inimigos, mas, vamos dizer assim, muito gratificante para o povo ali da Romênia. Ele defendeu quanto podia, com os recursos que podia, o avanço do Império Turco Otomano. E para causar terror no inimigo, ele empalava os inimigos. Como é que era o processo de empalar um inimigo? Ele criava uma tora de madeira, uma estaca de madeira de 3 metros de altura com uma ponta virada para cima e enterrada no chão. Ele pegava a pessoa ainda viva, o prisioneiro, o inimigo, ele colocava ela a ponta dessa estaca de madeira encaixada no ânus dessa pessoa. E essa pessoa, aos poucos, ia deslizando pela estaca e, aos poucos, a estaca também ia, vamos dizer assim, perfurando o corpo dessa pessoa. Essa morte, às vezes, durava horas ou até mesmo dias. Por conta dessa crueldade que ele fazia com os inimigos, ele ganhou o apelido que, na verdade, se tornou um sobrenome dele. Ele ficou conhecido como Drácula Tepes, Conde Drácula Tepes. E Tepes significa literalmente empalador. Então, o filho do diabo empalador. Era assim como ele era conhecido pelos seus inimigos. Eles ficavam aterrorizados pela figura de Drácula só pela fama dele. Já o povo que o cercava o tinha como um herói. E é só a gente lembrar aqui também uma referência aqui, que Drácula Tepes é exatamente como o Drácula da animação de Castlevania se apresentava. Então, só pra gente ver aí que a questão do nome Drácula Tepes, ela é ligada diretamente ao personagem histórico. Então Drácula ganhou fama não só com os inimigos, mas também com o povo ali da região da Romênia. Eles o têm até hoje como um herói nacional. Existem na Romênia várias estátuas, nomes de ruas, nomes de lugares com o nome do Drácula. Como eu disse, ele permaneceu ali no trono da Valáquia durante 6 anos, até que sua falta de recursos o fez começar a, vamos dizer assim, perder as batalhas, e por fim ele teve que recuar de um ataque do Império Turco Otomano liderado por quem? Pelo seu irmão Radu. Ele então se exilou. Ele permaneceu nesse exílio durante 12 anos e ele conseguiu apoio militar e político de várias forças e para novamente retornar à Valáquia e tomar o poder. Quando ele retornou à Valáquia, Radu já havia morrido e quem a governava era Bassarab, também conhecido como o Velho. Ocorre que nem houve luta. Quando ele soube que Drácula estava se dirigindo contra ele, ele fugiu. E Drácula então tomou o trono ali da Valáquia.
ele então morreu misteriosamente aos 45 anos, muito provavelmente vítima de uma emboscada de nobres políticos da Valáquia, como o seu pai. Mas até hoje, os historiadores não têm um consenso de como Drácula desapareceu, perdeu a vida. E onde fica a Transilvânia nisso tudo? Transilvânia foi só o local de nascimento do Drácula. Vamos dizer assim, boa parte da vida ele lutou e ficou ali na Valáquia. Só que, como ponto turístico, se atribui o Castelo de Drácula ao Castelo Bran, que fica localizado numa cidadezinha chamada Brașov, entre a Transilvânia e a Valáquia. Só que historiadores levantaram que ele nunca esteve nesse castelo, no Castelo de Bran. Há quem diga, não, ele permaneceu aqui alguns dias nas masmorras do castelo e tal. Aí quando eu falo assim, tá, mas então vamos visitar as masmorras. Não é possível visitar as masmorras, porque lá é o escritório do pessoal do turismo e tal. Então, vamos dizer assim, como um ponto turístico oficial, o Castelo de Bran é uma farsa. O real Castelo de Drácula se chamava Fortaleza Poenari, se localizando no vilarejo chamado Arefu. Esse vilarejo fica na Valáquia, a 125 km da Transilvânia. Lá foi realmente onde é o real Castelo do Drácula. Houve um desabamento, parte do castelo não existe mais, mas é possível ainda visitá-lo como ponto turístico. Esse é o real ponto turístico, é o real Castelo do Drácula. Inclusive de lá que a sua primeira esposa se jogou tirando sua vida. E serviu de inspiração, mais uma inspiração, pegando toda essa história de Drácula, da esposa dele, de todas essas questões de empalador, que Bram Stoker criou o seu romance, Drácula, e que depois foi adaptado por Coppola para o filme também chamado Drácula, em 1992. É interessante reparar que o mito, a figura folclórica do vampiro, já existe há muito tempo em diversas partes do mundo. Só que a visão ocidental que nós temos de vampiro é o que o Bram Stoker criou no romance dele, no romance Drácula. O que a gente entende como vampiro é o que o Bram Stoker criou ali. Até então não se tinha essa visão desse ser das trevas, esse morto-vivo vampiro. Então é interessante a gente reparar que, claro, o filme se baseia na obra literária e que a visão que nós temos, a visão ocidental que nós temos de vampiro, se originou nessa obra, Drácula de Bram Stoker. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Assistiram o filme? Conheciam a história do Drácula histórico? Comentem aqui embaixo, me dê esse feedback aqui para eu saber se vocês gostaram do vídeo. E claro, para saber se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like e a sua inscrição para que eu continue trazendo cada vez mais vídeos para vocês. Meu muito obrigado e até a próxima.